Hoje eu quero dar dicas de recurso para o traço de caráter oral. Sim, isso mesmo. Os orais, eles têm muita sensibilidade, é um traço que se comunica muito bem, são pessoas muito comunicativas, são pessoas que gostam do mundo sensorial. Para que elas compreendem o funcionamento delas e elas consigam sair do estado de dor para um estado de recurso. Só que existe um caminho aqui. Para que eu saia desse recurso, para que eu saia dessa dor e vá para o recurso, existe um caminho. E é justamente esse caminho que precisa ser assertivo. Não pode ser dicas, experimenta isso, tenta isso. Não pode. Ela precisa saber o que ela está fazendo para que ela saia desse estado de dor. Então vamos lá. Compreender primeiro quem é que está na sua frente é o primeiro passo. Segundo passo são as dicas de recurso que você vai dar para esse traço de caráter. A primeira dica que eu deixo é ter momentos para ser visto, abraçado, ouvido e tocado ou acariciado. Os orais, seja homem ou mulher, eles gostam de ser vistos, eles gostam de ser abraçados, eles gostam de ser acariciados, tocados. Pessoas que não gostam disso, provavelmente não têm uma predominância no traço de caráter oral, mas as que têm, elas gostam e elas precisam. Nós estamos falando de uma necessidade de sobrevivência desse traço, porque isso aconteceu lá atrás, quando estava na fase de amamentação. Então, essa fase de amamentação, o seu sistema límbico vai identificar e criar exatamente a sinapse de informação, onde a gente vai chamar de mielinização, e essa impressão vai ficar registrado no corpo dos orais, vai ficar registrado na mente dos orais, vai ficar registrado no funcionamento do traço de caráter oral. Então, ser abraçado, ser visto é um ambiente, é o lugar aonde esse traço de caráter precisa dessa dica. Esse caminho começa exatamente quando o oral identifica o seu ambiente. Em qual ambiente eu consigo ser abraçado? Em qual ambiente eu consigo ser visto entre as pessoas? Estar sempre rodeado de pessoas também é uma dica valiosíssima, gente. O oral não gosta de se sentir sozinho. Ele precisa de ter gente por perto. Ele quer estar entre pessoas. Então, o ambiente que ele trabalha, ele precisa ficar sozinho, ele não pode conversar com ninguém. Gente, na hora do almoço, ele vai pegar no celular, ele vai conversar com quem ele não conhece, ele vai na esquina, vai no cafezinho, por quê? Ele quer ter pessoas, ele quer se comunicar. É predominante nesse traço de caráter oral ser bastante comunicativo. Tudo isso funciona na cabeça do oral de uma maneira muito mais leve. E é por isso que de tempo em tempo ele está sempre precisando de coisas novas. O oral gosta de coisas novas. Então ele vai querer sempre funcionar assim. Então ter boas companhias é uma outra dica muito valiosa. Entender também que o oral tem muitas emoções ao longo do dia, isso você precisa passar como uma dica de recurso para ele. Olha só, você vai ter durante o dia muitas emoções. E muitas emoções é o seguinte, eu acordei de mau humor, mas agora eu estou feliz. Eu estou com vontade de comer, mas eu não quero comer nada. E ele vai ter várias emoções. Ele vai ter a hora de irritabilidade, depois ele vai estar mais calmo, ou ela vai ficar cada vez mais tagarela. Os orais, eles são bastante tagarela, eles falam bastante, eles têm uma necessidade de falar. Então, se ele está num ambiente onde as pessoas não querem que
ele fique falando muito, ele vai se tornar desagradável, porque em volta dele tem pessoas que querem ficar em silêncio. Então ele precisa ir para o ambiente onde ele consiga se comunicar. Outra dica importante é se permitir aprender a pedir ajuda. Os orais, eles têm dificuldade de pedir ajuda. O oral, quando ele compreende que o pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, não é nenhum sinônimo de que eu não consegui e infelizmente vou ter que pedir ajuda, ele se sente frustrado. Então, a compreensão nesse momento é muito importante, porque o traço de caráter oral, se ele não pede ajuda, ele vai guardar isso e isso vai se tornar um peso para ele. Porque ele vai ir para o caminho do desânimo, ele vai para o caminho da frustração, ele vai para outro caminho. Usar a sua sensibilidade e intuição é também muito bom, porque os orais, eles têm uma sensibilidade e uma intuição muito boa. É muito aguçado isso no traço de caráter oral. Então, você que é homem ou mulher e tem uma certa sensibilidade nesse seu funcionamento, faz parte do traço de caráter oral e você precisa usar isso a benefício próprio. Porque o que geralmente acontece é que as mulheres, quando tem esse traço, elas usam isso como algo destrutivo. Elas ficam usando a sensibilidade sempre com ponto de interrogação, em que o outro vai passar ela para trás. Ela fica sempre desconfiada o tempo todo com as pessoas. E também colocar no seu cronograma o descanso, isso vai ser aliviador para o seu cliente, para o seu paciente. Por que descanso, Eli? Porque o descanso faz parte de uma necessidade de sobrevivência do traço de caráter oral. O oral, ele gosta muito de aparecer, ele quer estar em evidência, ele quer estar entre pessoas. Se deixar, ele quer viver dias novos todos os dias, porque ele não aguenta a rotina, ele não é do mundo da rotina. Outras pessoas funcionam muito bem nesse ritmo, e elas se dão bem quando elas se encontram em ambientes que elas vão ter essa rotina. Os orais não são assim, eles não gostam disso, eles querem coisas novas, eles querem estar entre pessoas, querem dar risada, querem ter companhias, querem se sentir abraçados, acolhidos, porque ele é um traço de caráter do conforto. Então, coisas novas para o oral é maravilhoso. Dar essa devolutiva para o oral e entender que ele precisa funcionar desse jeito vai ser muito, muito assertivo.